Amigos e amigas, paz e bem. Hoje, 27 de dezembro, começo fazendo uma boa, fundamental indicação para todos que nos acompanham na comunidade Paz e Bem. Está aqui em mãos a Agenda Latino-Americana 2022. Documento importante, é um livro que traz todo o caminho de reflexão dos movimentos na América Latina, movimentos sociais, que eu me refiro, aos grupos e lutadoras e lutadores que atravessam na luta, construindo esse que é o tema desse ano de 2022, Organização Popular, Esperança e Ação Transformadora. Então, além de ser uma agenda de compromissos que você pode usar, é um livro com mais de 30 textos sobre economia, sobre política, sobre organização popular. Eu indico e também coloco aí para vocês no nosso comentário, no vídeo ali embaixo na descrição, o endereço para vocês adquirirem um belo trabalho feito pelos dominicanos, pela Irmandade dos Mártires, em especial aí ao Mauro Cano e o Frei José Fernandes dos dominicanos. É um grande e importante documento para nós que acreditamos na organização popular. E eu começo dizendo desse trabalho da agenda latino-americana porque nós falaremos neste encontro de hoje de uma pessoa que é síntese da organização popular e da luta a partir dos enfraquecidos, a partir dos mais fracos, a partir daqueles que foram colocados à margem da sociedade. Hoje nós viemos falar nesse dia 27 de dezembro, que é aniversário de 73 anos dele, do querido e grande referência para lutadoras e lutadoras, Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio, que está aí na foto, ficou mais do que conhecido só nacionalmente, mas internacionalmente, como padre que se colocou dentro desse grande e perverso momento da pandemia da Covid-19, à frente de uma luta por solidariedade e com os mais pobres. Padre Júlio, hoje, 27 de dezembro, completa 73 anos, e eu pensei em trazer o Padre Júlio nessa reflexão aqui conosco, uma reflexão que muitos conhecem, mas a importância desse encontro de hoje é para que a gente leve as reflexões e as práticas do Padre Júlio para outras pessoas, que fique mais conhecido as suas intuições, as suas reflexões, a sua profundidade teológica e espiritual. E por isso quero mostrar um livro que eu acho que é um livro mais recente do Padre Júlio. Teve alguns livros esse ano lançados, né? Que é esse livro aqui, Amor à Maneira de Deus, que foi lançado pela editora Planeta. E ele é uma infinitude de profundidades, de espiritualidade e de aprendizado esse livro. Do jeito pragmático do Júlio, sempre colocando a vida em primeiro lugar. E veja, quando nós vemos as pessoas esbravejarem por aí a defesa da vida, nesse livro você entende como acontece a defesa da vida. Não é algo que a gente se esbraveja por aí em defesa da vida, mas segue defendendo redução da maioridade penal, defendendo contra a vacina para crianças e as outras coisas absurdas desse tempo em que vivemos. Quero que daqui a 30, 40 anos as pessoas vejam e falam que loucura vivia a sociedade brasileira nesse tempo e como as grandes frestas de luzes de pessoas na simplicidade dos seus lugares, conseguiram sintetizar esse sonho de uma sociedade melhor. Então, quero conversar um pouco sobre esse livro para deixar um gostinho de que a gente possa se aproximar do Júlio, das suas práticas e fazermos encarnar, né, as reflexões que o Júlio traz, tão inspirados em Jesus, nesse amor, né, de Deus que ele resolveu vivenciar para si como sua proposta de vocação, e que ele distribui a nós essa experiência e essa provocação de espiritualidade, né? Então, esse é o convite que eu faço aqui a nós para mergulharmos com o Júlio. E o Júlio, nesse livro, ele vai trabalhando. O livro ele é muito curtinho, de uma fácil leitura,
Então, não vou contar o livro, mas vou dar gostos, pitadas daquilo que o Júlio vai tratando nesse livro tão importante. Porque ele começa falando sobre essa dimensão do que é o amor para o cristão. Para o cristão, o amor não é uma palavra. O amor é quem Deus é. É isso que o Júlio começa a trazer nesse livro, e que você vai ver de uma reflexão belíssima. O Júlio, ele é esse pedagogo e pároco, né? Padre, vigário do povo de rua. Ele sempre é reconhecido nessas duas figuras, como um pedagogo, uma pessoa que trata da pedagogia de Jesus, e como um pedagogo mesmo vê com nitidez, com exemplos, com questões práticas, trazer para todas as pessoas essa experiência de Deus, que é amor. Falar que Deus é amor, e nós, nesse período de Natal, ainda trazemos muito essa dimensão do amor. O amor sempre fica circunscrito à esfera familiar, à esfera dos meus. E eu gostaria que a gente ouvisse o Júlio falando um pouquinho disso num programa que ele participou da GNT, agora Saia Justa, nessa semana, lá no auditório do Ibirapuera, e está disponível um trecho da sua entrevista no YouTube. Vamos ouvir o Júlio e nos inspirarmos para esse encontro aqui. É verdade. E o amor tem várias dimensões. Tem a dimensão pessoal, mas ele tem a dimensão social, a dimensão comunitária, a dimensão política, a dimensão que humaniza a vida. Então, muitas vezes nós privatizamos o amor como um sentimento só interpessoal e de uma relação entre pessoas, ou um casal, ou um par. Mas o amor ele tem uma dimensão política também. Sim. E nesse sentido que o amor aos pobres, aos abandonados, aos famintos, aos desprezados, o amor também está marcado na questão de classe, Sim. na questão de gênero, na questão étnica. Então não dá para dizer que o Brasil seja um país que tem amor aos quilombolas. Não mesmo, não mesmo. Um amor aos povos indígenas, às culturas ancestrais, que tem amor é importantíssimo, porque na dimensão amorosa as mulheres são importantíssimas, mas o feminicídio dispara. Onde está esse amor? Coloquei esse trechinho do Júlio para que você também possa buscar esse vídeo depois e conhecer mais um pouco de como ele vai falando e refletindo tantos temas pertinentes sobre a realidade. Mas é que o Júlio, ele sempre não coloca esquemas na sua produção, reflexão teológica sobre Deus, mas ele nos apresenta como ele tem se posicionado à proposta de Jesus. Né? É a relação, quando o Júlio fala, ele está falando justamente da relação dele com esse amor, com Deus, com esse amor. E é esse um grande o tecido que, quando a gente começa a ouvir, a tentar trazer a sua experiência de espiritualidade para o nosso dia a dia, no cuidado com os mais frágeis, na percepção e não indiferença em relação às grandes e profundas desigualdades, é aí que a gente percebe o Júlio trazendo uma experiência do encontro com Deus, e aí como a gente se encontra com Deus. Um grande exemplo para nós sobre isso é quando eu, aqui em 2010, 2011, quando fui conhecendo o Júlio, e ele provocava a Pastoral da Juventude sempre aqui em São Paulo, falando assim: vocês têm um discurso político muito bom, mas cadê a convivência de vocês com os mais empobrecidos? Cadê o momento de vocês de escuta, de percepção e de convívio? Há um consenso em todas as pessoas que começam a refletir sobre a realidade e interpretar a realidade, é que a gente cria teorias e práticas para que a gente supere a profunda desigualdade do capitalismo que está posto. Mas, ao teorizar tanto, nós nos afastamos de uma prática que é ler a história, ler a vida a partir dos olhos de quem chorou, como diz o provérbio africano. Júlio, ele resolveu construir a sua teoria nessa praxeologia de estar sempre com os empobrecidos e ir traduzindo para aqueles que estão distantes dessa realidade dos empobrecidos
como se constrói um mundo. Ele falava que no meio da pandemia nós tivemos um período em que nós precisávamos nos perceber a pedagogia do olhar, já que nossos rostos estavam cheios de máscaras. Então, qual é a pedagogia do olhar? A partir do olhar, eu me alfabetizo num mundo onde as pessoas foram desprezadas, foram descartadas. Tiro os medos, tiro os preconceitos e tiro todo aquele nevoeiro de conceitos que a gente tem sobre a vida e percebe a vida real, a encarnação. Por isso que nesse livro do Júlio aqui, você vai ter 5 capítulos profundos. O escandaloso amor de Deus é o primeiro, amor aos pequeninos, amor aos poderosos, amor no seguimento de Jesus e as marcas do amor. O Júlio, ele agradece a Daila Fani e nós também agradecemos porque ela escutou o Júlio nas suas falas, todo esse tempo que ele tem, ele foi falando e ela foi organizando essa obra, esse pensamento do Júlio. E ele dedica esse livro a Santa Dulce dos Pobres. Você vai perceber que no livro ele vai citando essas pessoas. Santa Dulce, Madre Teresa, Papa Francisco, pessoas que viveram a radicalidade da experiência de Deus a partir dos empobrecidos. E tem muitos trechos de profunda experiência espiritual, que inclusive foi por isso que aqui na contracapa você vê o próprio Boff, o Leonardo Boff, a Luísa Erundina, recomendando a leitura desse livro, porque o leram para fazerem esse comentário. E o próprio Boff fala que o Júlio é um dos maiores místicos do nosso tempo. E isso é incrível. Saber que a gente convive, que a gente tem perto de nós uma pessoa que tem uma experiência que enaltece, né, a beleza do encontro com Deus. Ali você vê uma pessoa sempre perscrutando, buscando Deus nos empobrecidos. Por que a gente fica distante disso? A radicalidade desse mistério do Deus encarnado, do Deus menino que a gente viveu no Natal, tem uma grande provocação nos tempos de hoje, que é vivermos, encarnarmos junto aos mais empobrecidos, né? Então, o Júlio, ele brinca, não brinca não, ele fala seríssimo, né? Ideias provocadoras, ele traz o contraditório sempre, ele apresenta uma experiência cristã revolucionária para o nosso tempo, e por isso nós podemos dizer que ele mostra o cristianismo na fronteira. E essa é a grande experiência do cristianismo do tempo de hoje, se a gente pode buscar uma síntese. É estar à fronteira. Papa Francisco vive na fronteira. O Júlio Lancelotti vive na fronteira. E os que antecederam e inspiraram Júlio apontavam para essa fronteira. É Dom Helder Câmara, né? O arcebispo que mobilizou, né, Olinda, Recife, todo mundo a partir da luta contra a ditadura, a partir do amor de Deus com os pequeninos. É aqui que o Júlio conhece, nos anos 80, em 1980, já com o Dom Luciano Mendes de Almeida, um bispo que precisa ser falado aqui na comunidade Paz e Bem. O Peterson, que é filho, né, da experiência de igreja de Dom Luciano Mendes de Almeida na Zona Leste, ali na região que vai do bairro do Belém até lá Sapopemba, ele precisa trazer aqui para a gente sobre Dom Luciano, que é a grande inspiração do Padre Júlio Lancelotti. Foi quem ordenou, amigo, que ajudou a organizar a Pastoral do Menor e tantos outros trabalhos da missão da igreja nos anos 80. Então, Júlio, ele é esse pedagogo que vai construir o método de ação pastoral, que é o convívio, né? A ação pastoral, o método da pastoral, de fazer pastoral hoje, é convivência, é estar junto. A gente tem grandes elaborações políticas, mas não há uma adesão popular, porque, de fato, não há convívio com o povo. A gente pensa que nos nossos esbravejar as desigualdades e dizer que o caminho é a justiça social, a gente vai se aproximar do povo. Mas é convivendo com o povo. Júlio nos dá caminhos para isso. Tanto que eu fui buscar o lema de presbítero, toda pessoa que vai ser ordenada padre, né, e diácono, e bispo, coloca um lema, né, para a sua ação. E o Júlio, ele já tem isso desde sempre. Olha o que está no lema presbiteral dele.
Mas o que para o mundo é loucura, Deus os escolheu para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é forte. Isso está em Coríntios, né? 1 Coríntios 27. Por que ele começa? O lema de Júlio já é um mas. Começa, a primeira palavra que você vê no lema de padre, de presbítero dele, é um mas. Mas o quê? Né? A contradição, o veja bem, a vírgula que precisa chegar para a gente perceber que há uma inflexão na nossa prática. E Júlio vai sempre nessa origem. Tanto é que eu convivi muito com ele na época do Copa para quem, que se questionava no Brasil, né, a existência da Copa. E quando o Júlio certeiramente esteve ao lado da juventude Black Bloc, que fazia ação direta como um fruto muito forte da rebeldia, né, que existia diante de um capitalismo perverso que ignorava as pessoas, e as pessoas se revoltavam e jovens iam para a ação direta, e o Júlio estava lá defendendo esses jovens porque eles eram criminalizados pelos movimentos, até inclusive da esquerda, né? Júlio sempre muito atento a partir da dimensão do cuidado, não é a partir da teoria. Não ia lá atrás refletir o que era o Black Bloc, o que era a juventude anarquista. Ele via, na verdade, primeiro a importância de estar com aqueles que haviam uma profunda intuição de que há algo errado no sistema. É isso que ele hoje, já há mais de 40 anos, né, junto à pastoral das pessoas em situação de rua, ele tenta mostrar. Essas pessoas são um sintoma de que algo está errado. E escutá-las, conviver, estar junto, é uma parte do processo das contradições do capitalismo que a gente precisa cada vez mais aprofundar. Por isso, é essencial isso. Tanto é que ele é muito inspirado em grandes figuras. Eu lembrei, quando pensava nesse Paz e Bem, do padre José Comblan. O padre Comblan é um dos que sistematizou uma experiência bonita na Igreja do Nordeste, Igreja Católica do Nordeste, que foi a teologia da enxada, que colocava os seminaristas justamente para viver a experiência rural dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ou seja, os seminaristas eles tinham que passar um período da experiência de o que é a teologia da enxada, né? O que é teologia? A teologia é o encontro com Deus, o lugar de Deus. E a teologia da enxada mostrava Deus ali, na vivência do agricultor, do camponês. E isso movimentou uma grande corrente de organização da teologia da libertação aqui no Brasil, muito puxada por essa reflexão do padre José Comblan, que é uma experiência da Igreja do Nordeste, a teologia da enxada, lá lançada em 1977, um livro que sistematizava isso. E por que isso? Porque vem de uma reflexão teológica onde coloca que Deus, né, dentro da experiência da teologia da libertação, dentro da atualização do Concílio Vaticano II aqui na América Latina, percebia-se que não se humaniza uma sociedade capitalista como a nossa sem o conflito. Não se busca uma sociedade nova se não conflituarmos. A teologia da enxada mostra isso. E o Júlio, recentemente, nesse absurdo da pandemia, ele trouxe a teologia da enxada a partir da teologia da marretada, que é essa teologia, quando ele, em protesto, foi com uma marreta, ele com 72 anos, agora aniversariando, né? Mas com 72 anos, tendo que pegar uma marreta, indo debaixo de um viaduto ali na região do centro de São Paulo, ali, tendo que marretar os concretos que a Prefeitura de São Paulo colocava para que as pessoas em situação de rua não dormissem debaixo da ponte, mas que fossem para outros lugares, as velhas estratégias de higienismo que o poder público, que o poder econômico, que as grandes empresas tentam fazer com as pessoas em situação de rua. E ele vai lá para mostrar que a gente, no lugar dessas pedras, a gente tinha que colocar outra coisa, flores. Tanto que eu peguei até a imagem dele aqui, nesse dia tão importante, que foi o dia que ele mobilizou uma parte de pessoas ativistas do Brasil, de São Paulo, perdão, a colocarem flores no lugar das pedras. Isso é muito significativo dessa ação teológica, dessa ação missionária, pastoral que ele nos coloca. E você percebe que o Júlio sempre carrega consigo o avental da irmã Dulce dos pobres.
porque ele carrega esse avental, porque sempre ele veio dessa corrente de Dom Luciano, Dom Angélico e tantos bispos que sempre falaram de carregar o avental, né? A túnica é do serviço, o símbolo do avental é o símbolo da disposição em cuidar e estar com os outros. Júlio sempre disposto a fazer essa mensagem, o seu corpo também ser uma amostra de todas desses ensinamentos teológicos da Igreja na América Latina. Claro que muitos jornalistas começaram, convivendo com ele, a perceber e registrar o cansaço e a solidão que ele sentia ao perceber que fazia um trabalho com aqueles que são os esquecidos dessa sociedade do consumo, né? As pessoas em situação de ruas, jogadas, desprezadas, e ele percebia e vivia um grande cenário de desencanto, de cansaço. E isso mobilizou e sensibilizou uma boa parte da sociedade brasileira, que sempre agora tem mostrado bastante solidariedade ao Júlio. Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos cada vez mais mostrar que essa forma, o Júlio é um comunicador, o Júlio é um pedagogo, o Júlio é um educador popular, o Júlio é um teólogo e um místico, que essa forma que o Júlio imprime na prática pastoral dele é a forma que tem que ser absorvida pela nossa própria busca e essência de Jesus. Não estaríamos errados se a gente fala que é uma teologia só que precisa ser implantada, mas é uma essência teológica que precisa dar rosto às novas práticas de fé e de teologia dentro da nossa experiência de igreja. Isso é fundamental. Então, eu coloco essas imagens do Júlio para a gente perceber e observar por onde a gente vai retomando essa teologia da essência do Espírito de Jesus, do Espírito Santo. Nessa foto, se percebe uma dessas essências que o Papa Francisco tanto fala, a contemplação. Contemplar, né, a criação, contemplar os mais vulneráveis, estar junto. Contemplar, ela se move um lugar, perceber o seu lugar social, o privilégio que você tem, e perceber os conflitos e perceber aonde você tem que atuar e aonde você precisa estar. Por isso é bonita essa foto de um Dia das Crianças, eles entregando brinquedos para as crianças e doces, e ele ali observando as crianças. É muito importante que a gente tenha em vista essa busca de Deus a partir disso. E um dos exemplos mais, acho que significativos, foi sempre a denúncia que o Júlio fazia pela dignidade das pessoas trans, né? Foi quando ele, inclusive, fez uma campanha recentemente de absorventes para as mulheres e homens e mulheres trans nas ruas que estão nas ruas de São Paulo, que não tem essa dignidade de um absorvente. São coisas pequenas, mas com uma profundidade imensa da denúncia e do anúncio de por onde vai o caminho da organização do anúncio de Deus. Júlio tem muitas inspirações, disse de Comblan, disse de Dom Luciano, diria do Padre Libânio, da Ivone Gebara, do espanhol José Maria Castilho, do Vito Mancuso. Eu lembro quando ele chegava nas reuniões aqui da IPDM, da Zona Leste de São Paulo, ele falava, olha, vocês precisam ler o Zelota, do Reza Aslan, mostrando Jesus a partir do movimento Zelota, o movimento rebelde, que foi contestado, perseguido. Outro Cristianismo é Possível, do Roger Liners. Sabe, são muitas experiências de conviver com o Júlio que mostra para a gente a sua leitura atenta sobre a realidade. Outros padres estão por aí mostrando silenciosamente esse exemplo, né? Padre Ticão, que nos deixou recentemente, Padre Paulo Bezerra, Padre Wilson Gor, e tantos outros companheiras e companheiros, mas que estão na missão dessa que atualiza o que Júlio é o maior hoje expoente disso. Mas em seu livro, eu acho que vocês vão perceber, eu percebi 3 pistas de como ele mostra o mistério do amor de Deus, do amor, Deus que é amor. O primeiro é como Deus se revela, pelo que é insignificante, né? Ele citando o Irmã Dulce, inclusive, o Papa Francisco, ele diz, a partir de uma frase da Madre Teresa, ama-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Esse Deus que se revela a partir do insignificante para a sociedade atual. Um Deus também que se revela como frágil, e esse é o coração dessa teologia que o Padre Júlio vem trazendo. Jesus não está dizendo que vai alimentar, que vai lutar por um mundo, etc.
Na verdade, ele provoca: se fizerdes ao mais pequenino, foi a mim que o fizeste. Essa experiência do encontro com Deus a partir do cuidado com os mais empobrecidos. E a leitura do Júlio sempre foi essa, de crítica ao cristianismo, que quando o Império Romano se faz cristãos e os cristãos se fizeram imperialistas, essa crítica à estrutura imperialista da igreja, que ele tenta partir da busca de um Deus frágil e pequenino, né, de um reino na simplicidade, não no reino do poder. Ele sempre fica trabalhando essa estrutura de uma sociedade do contrapoder. Por isso, tanto se aproximou dos anarquistas, de grupos coletivos, comunitários, coletivistas, que colocam a partilha do comum, né, dos comuns. E por isso, eu acho que essa terceira dimensão é que o Júlio sempre encarna, que é aceitarmos a conflitividade da fé em Jesus, a espiritualidade do conflito, né? Reconhecer Deus na rua, ele diz, é reconhecer um conflito de Deus que é maltratado, Deus que é tratado pela indiferença, e aí a gente precisa agir e precisa conflituar com uma estrutura dessa. Diria ao querido padre Júlio Lancelotti e a todos que nos acompanham que poetas, eles são sonhadores dos povos, que profetas têm a sensibilidade aguçada para o tempo, conseguirem intuir o futuro. Os místicos, eles são pessoas que, como o padre Júlio, que vivem ancoradas no essencial. Os mártires, a gente sempre os cita, né? São testemunhas fiéis das grandes causas, mas, em especial, os pastores, e é onde eu identifico o Júlio, eles são líderes que arrastam pela sua coerência, né? E o Júlio é o maior pastor que temos em nosso país, né? Ele nos arrasta pela sua coerência de viver, ele nos arrasta pela sua prática, e que a gente saiba se aproximar cada vez mais dessa prática, dessa experiência do amor, dessa experiência de Deus, que é a partir dos mais frágeis, reconstruir um olhar e uma prática sobre o mundo. Isso é extremamente revolucionário, extremamente apaixonante. E que 2022 se anuncie, de fato, com essas práticas de organização popular que mostrem, a partir da fragilidade, um novo modo de ser, de cuidar, de estar e de construção da nossa subjetividade. Descolonizemos aqui, na nossa mente, esse império capitalista que está em nós e busquemos o aroma, a sensibilidade de Deus a partir dos mais frágeis. Júlio, grande esperança para nós. Continue nos alimentando com suas provocações. A gente vai tocando em frente essa experiência de Deus a partir dos mais frágeis. Queridos e queridas, paz e bem, feliz 2022.